Depois de anunciar Roger Guedes, o Corinthians virou alvo de especulações envolvendo o nome de Cavani. No vídeo de hoje do canal do Nicola, bora te contar se existe alguma chance de o uruguaio virar reforço alvinegro. Bora falar também a respeito de Kennedy, novo reforço do Flamengo. De forma oficial ele já foi apresentado com salário bastante alto, um dos mais bem pagos do país. Bora falar também sobre Cristiano Ronaldo, que vai jogar no Manchester United e não no Manchester City. Todos os detalhes daqui a pouco. Vou contar ainda sobre o Atlético Mineiro com 7 jogadores convocados, alguns deles para a seleção brasileira principal. E por último, mas não menos importante, bora te atualizar sobre Douglas Costa, jogador recém-contratado pelo Grêmio com mais uma contusão. Será que o custo-benefício dele vai ser tão ruim quanto está parecendo nesse início? Bom, antes de falar a respeito de todos esses assuntos, só pedir para vocês deixarem like, se inscreverem no canal e lembrar, ou me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Já passamos de 1 milhão de inscritos, se você ainda não se inscreveu, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Só para arrematar, vale a lembrança de que o programa do Nicola dessa sexta começa às 7 da noite, sua chance de tirar todas as dúvidas a respeito do seu time do coração. Bom, bora começar o vídeo contando que ele é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. Tá chegando o final de semana com jogo por todos os lugares. Tem campeonato espanhol, inglês, italiano, enfim. Tem campeonato brasileiro de Série A, Série B. E por conta de todas essas partidas você tem enormes chances de ganhar dinheiro lá na 1xBet. Basta estudar um pouquinho o jogo, basta entender aquilo que vai acontecer e fazer a previsão correta. A 1xBet apresenta todo tipo de apostas para uma mesma partida. Quem vai marcar o gol, em que momento, em que condição, cartões amarelos, tem impedimentos, enfim, tem muita chance para você se dar bem. Para você começar se dando bem na 1xBet, usa o cupom Nicola que você já tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Outra dica importante, o apostador iniciante que for mal lá na 1xBet tem até $10 devolvidos pela casa. Vou deixar o link da 1xBet no comentário fixo, beleza? Bom, bora começar o vídeo falando sobre Douglas Costa, jogador que ganha R$1.200.000 por mês no Grêmio, podendo chegar até R$1,5 milhão. Existem alguns bônus por performance e esses bônus estão atrelados à condição física dele. A boa notícia para o torcedor gremista é que o Grêmio vai economizar R$300.000 por mês. A má notícia é que não vai ter o Douglas Costa pelos próximos 30 dias. O atacante se contundiu contra o Flamengo e num primeiro momento imaginou-se que ele ficaria apenas 15 dias fora. O departamento médico do Grêmio já se pronunciou nessa sexta-feira, afirmando que ele vai precisar de pelo menos um mês para se recuperar de mais uma contusão muscular. Lesões musculares que tem sido a marca da carreira do Douglas Costa pela seleção brasileira, pela Juventus, pelo Bayern de Munique, o cara que se contunde demais. Já é a segunda lesão desde que ele foi contratado pelo Grêmio. A estreia do Douglas foi adiada em alguns dias por conta de pequenos problemas físicos. Agora não, agora é uma lesão um pouquinho mais grave do que se imaginava. Num primeiro momento pensaram numa lesão de grau 1, não é uma lesão de grau 1, pelo menos 30 dias de fora. É o Grêmio tentando se virar, deixar a zona do rebaixamento sem seu principal reforço. Bora contar também sobre seleção brasileira. Você deve ter acompanhado nos últimos dias toda a dificuldade do Tite em contar com jogadores convocados para alguns campeonatos específicos. A Liga Inglesa, a Liga Espanhola já haviam afirmado que não liberariam seus atletas. E diante desse cenário, o Tite se viu obrigado a chamar 9 jogadores que vão integrar a seleção para uma rodada tripla de eliminatórias. Esses 9 jogadores são brasileiros ou que atuam, óbvio que são brasileiros, mas atletas que atuam no Brasil e em outras ligas. Para o gol, o Everson e o Santos. Para a zaga, o Miranda do São Paulo, que volta depois de um longo e tenebroso inverno. Para volantes meio-campistas, o Edenilson do Internacional, o Gerson, atleta que foi vendido recentemente para o Olympique de Marselha, além do Matheus Nunes, a grande surpresa dessa convocação, jogador brasileiro que atua pelo Sporting, estava sendo cotado para ser convocado pela seleção portuguesa. Dessa maneira, ao atuar pela seleção brasileira, ele fica impedido de jogar pela seleção portuguesa. Na frente, Hulk, que faz por merecer essa convocação, especialmente por todos os desfalques da seleção e pelo que vem jogando o Hulk, além do Malcom, que pertence ao Zenit, e o Vinícius Júnior da seleção espanhola. O Tite ainda tem a expectativa de poder contar com os atletas convocados, atletas brasileiros convocados da Liga Inglesa, mas não há uma confirmação até agora. Temendo não contar com esses jogadores, o Tite se antecipou e fez a convocação de mais 9 atletas.
É importante contar que com as presenças do Everson no gol e do Hulk no ataque, o Atlético Mineiro passa a ter 7 jogadores convocados para seleções das Américas do Sul, ou da América do Sul. São 7 problemas ou 7 desfalques, mas ao mesmo tempo a indicação de que mais de meio time tem sido chamado para seleções. São eles o Everson, seleção brasileira, o Arana, que já havia sido chamado na primeira lista, e o Hulk, todos para a seleção brasileira, 3. Júnior Alonso, seleção paraguaia, é o 4º. O Eduardo Vargas, seleção chilena, 5º. Savarino, seleção Venezuela, 6º jogador. Alan Franco, seleção equatoriana, 7º. E ainda tem o Nacho e o Zaratio que podem ser chamados para a seleção argentina. A Argentina, assim como o Brasil, vivendo o problema pela ausência de atletas que atuam em ligas do exterior. 9 jogadores, caso Zaratio e Nacho sejam convocados, e é algo absolutamente pertinente, só reforça a qualidade do elenco do Galo, que venceu nessa quinta-feira, jogando fora de casa o Fluminense 2-1, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Galo também é líder com folga do Campeonato Brasileiro. Bom, bora falar um pouquinho sobre futebol internacional, notícias bastante importantes. Nessa sexta-feira, Cristiano Ronaldo se tornou jogador do Manchester, mas não o Manchester City, como todo mundo imaginava. Ele acabou por fechar com o Manchester United, que nas últimas horas entrou na parada e deu um chapéu no grande rival. O United vai pagar 15 milhões de euros à vista para a Juventus e mais 8 milhões de euros em bônus como compensação. A Juve tem garantidos pelo menos 20 milhões de euros nesse negócio, podendo chegar até 23. E a curiosidade é que o Cristiano Ronaldo volta para a Inglaterra, mais especificamente para o Manchester United, onde já havia ido quando tinha 18 anos de idade em 2003, quando foi defender a camisa do Sport. Nas 3 temporadas em território italiano, com a Juventus, ele conseguiu o bicampeonato italiano, uma Copa da Itália e 2 Supercopas. O desempenho da Juve na Liga dos Campeões, que era o grande objetivo do time com a contratação do Cristiano Ronaldo, não foi bom. O time caiu uma vez nas quartas e 2 vezes nas oitavas de final, sempre bastante distante da luta pelo título. Você ficou surpreso com o Cristiano Ronaldo no Manchester United? Se ficou, use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bom, daqui a pouco eu vou falar sobre Cavani, que tem a ver com o Manchester United, com o Cristiano Ronaldo e as chances dele jogar no Corinthians. Antes, só falar sobre o Kennedy, que desembarcou hoje no Brasil, e já é jogador do Flamengo, como todo mundo imaginava, já posou para fotos e tudo mais. O que eu queria contar para vocês é o salário do Kennedy, que será o 2º jogador mais bem pago do futebol brasileiro, na mesma posição do Gabigol. Sim, o Kennedy chega ao Brasil para ganhar os mesmos R$1.600.000 por mês do seu companheiro de ataque, o Gabigol. Primeiro lugar desse ranking segue sendo ocupado pelo Dudu. Eu contei para vocês outro dia sobre os maiores salários do futebol brasileiro. O Dudu é o primeiro, R$2.100.000. Na segunda colocação aparecem Gabigol e Kennedy, R$1.600.000. Você pode estar se perguntando, Nicola, mas por que o Kennedy vai ganhar tanto dinheiro? O Kennedy pertence ao Chelsea, lá ele ganhava em libras. A libra vale R$7 e quase 50 na comparação com o real. O Chelsea estabeleceu como critério para o empréstimo que o Flamengo assumisse 100% dos vencimentos do Kennedy. Então era pegar ou largar. O Flamengo acabou entendendo que o negócio era bom, até porque o Chelsea está cobrando pouco pelo empréstimo, 500 mil euros pelo período de uma temporada. Se no final desse período de empréstimo o Flamengo quiser comprar o Kennedy, vai ter de desembolsar mais 9,5 milhões de euros, pacote de 10 milhões de euros. Jogador que saiu muito bem do Fluminense, no futebol europeu não conseguiu tanto destaque, mas é de se imaginar que possa fazer bastante barulho por aqui, até por conta do desnível. Vários atletas que não conseguem sucesso no futebol europeu fazem muito barulho por aqui. O próprio Flamengo tem alguns exemplos, do Gabigol, do Gerson, do Pedro, só para citar alguns. E imagina-se que o Kennedy, apesar do salário bastante alto, chegue para fazer muito sucesso com a camisa rubro-negra. Bom, bora fechar o vídeo atualizando sobre as últimas do Corinthians, que segue com dias bem agitados. Vou começar com a notícia menos importante. Léo Natel acaba de ser emprestado para o Apoel, time do Chipre. Ele vai por um empréstimo gratuito, podendo ser comprado, caso o Apoel queira, por 2,5 milhões de euros, equivalente a 70% dos direitos econômicos. O negócio já está fechado, é mais um que vai embora, assim como o Matheus Vital, entre outros. Alguma economia com os salários. Outra notícia, Roger Guedes, como a gente já havia previsto no vídeo dessa manhã, foi anunciado de forma oficial. O Corinthians usou suas redes sociais para mostrar o Roger Guedes chegando. Tem até uma curiosidade, a Gran Brasil, que é uma concessionária de carros, uma marca de carros,
ligada também à BMW, fez parte dessa divulgação do vídeo de chegada do Roger Guedes. Roger desembarcando no Parque São Jorge, num carro da BMW, patrocinado pela Gran Brasil. E há uma questão, o Corinthians mostra de forma proposital a Gran Brasil dentro do carro da BMW. Foi perguntar para o José Calagrossi, que é o homem do departamento de marketing do Corinthians, e ele comentou que essa parceria com a Gran Brasil será estendida para os próximos meses, mas não se trata de um patrocínio, e sim uma ação que tem a ver com o Roger Guedes. É possível que exista alguma exploração da imagem do Roger Guedes para que o Corinthians tenha uma ajuda no pagamento dos salários. Quanto é que o Roger Guedes vai ganhar? Salário na casa de R$1 milhão por mês, bem menos do que aquele R$1,5 milhão que eu havia previsto lá no início. Por quê? Porque o Corinthians conseguiu convencer o Roger a abrir mão de R$500 mil, mais ou menos, por mês, e em troca ele vai ficar com um percentual de uma venda futura. Esse percentual vai variar entre 30% e 40%. Como é que se imagina? Imagina-se que o Roger Guedes vai jogar no futebol brasileiro, vai fazer sucesso e vão pintar propostas do exterior. Roger pode se dar muito bem nessa revenda. Digamos que daqui a um ano o Milan se interesse pelo Roger e ofereça 20 milhões de euros. Roger Guedes, como dono eventualmente de 40% dos direitos econômicos, pode ter direito a 8 milhões de euros, muito mais dinheiro do que ele ganharia com luvas do Corinthians. Então tá todo mundo apostando que ele chega para fazer muito barulho. Roger tinha proposta da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, também havia sido sondado pelo Atlético Mineiro, mas entendeu que a melhor opção é o Corinthians, porque ele entende que jogando bem no Corinthians vai ser levado para a seleção brasileira. Já deve começar a treinar nos próximos dias, vai ficar à disposição muito em breve, e é o quarto reforço do Corinthians para a atual temporada, depois de Renato Augusto, Juliano e João Pedro. João Pedro, lateral direito contratado, ex-Palmeiras, também por conta da negociação do Roger Guedes. Já contei para vocês que o João e o Roger Guedes têm o mesmo empresário, o Paulo Pitombeira. Ainda existe a possibilidade de o Willian ser contratado, as negociações seguem rolando. O Corinthians depende que o Willian não encontre um clube no futebol europeu para que possa ser contratado. E nessa sexta-feira, mais uma notícia envolvendo o mercado e o Corinthians. Um jornalista chamado Chris Wittenberg, que pertence ao Marca da Espanha, mas é inglês, afirmou que o Cavani pode pintar no Corinthians. A tuitada dele diz o seguinte, abre aspas: "Não se surpreenda com o Cavani retornando à América do Sul. Situação fica mais complicada com a possível volta de Ronaldo. A volta do Cristiano Ronaldo foi confirmada horas depois, então é mais um para concorrer com o Cristiano Ronaldo. O Cavani ganhou a concorrência de um cara gigante como o CR7. E aí o jornalista completa: o Corinthians é um destino possível, dependendo se o clube contratar o Willian. Eu imagino também que o United irá exigir alguma compensação por Cavani", fecha aspas. Bom, fui tentar checar essa história. Primeiro, só constatar ou relatar que o Fabrício Romano, um dos jornalistas mais bem informados sobre negociações do futebol do internacional, afirmou que o Cavani e o Pogba ficarão no Manchester United. Vão cumprir o último ano do contrato, eles têm vínculo até junho de 2022. Existiria alguma chance de o Cavani vir jogar no Corinthians? Repassei também essa pergunta por uma fonte minha no Parque São Jorge. A pessoa disse que não tem a mínima chance, 0, 0, 0. Mas por que tanta convicção? Porque o salário do Cavani é absolutamente fora da realidade. Ele ganha 210 mil libras por semana. Quanto equivale isso? R$1,5 milhão a cada 7 dias. Ou seja, o salário do Cavani é superior a 6 milhões de reais. Dependendo do número de dias, a gente se aproxima de quase 7 milhões de reais. É um valor estratosférico de um cara que está muito acima da realidade de qualquer clube brasileiro. É bem verdade que ele pensa em voltar à América do Sul para ficar mais próximo dos familiares. O nome dele já havia sido especulado no Grêmio, no São Paulo, no Boca Juniors, mas a tendência é que ele fique para cumprir esse último ano de contrato, continue ganhando esse salário na Babesco, e aí quando voltar para a América do Sul ele vai se decidir por vencimentos bem mais baixos, mas já vai estar com a conta ainda mais gorda do que atualmente. Então você, torcedor corintiano, festeja o Roger Guedes, o Renato Augusto, o Juliano, o João Pedro, se você quiser. O Willian é uma possibilidade, Cavani, chance 0, não embarque nessa. Beleza? Eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar like. Se você ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e a gente se vê a partir das 7 da noite no programa do Nicola. Abraço, tchau, tchau!